abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel 16, 23. Nós vamos ler um versículo, não vai gastar muito com relação, mas a gente vai trazer também um pano de fundo sobre a história de Davi e a história de um homem que, para mim, ele é muito relevante em todo o percurso de Israel. Abra aí 2 Samuel, capítulo 16, versículo de número 23. Quem encontrou, fala amém. Aleluias. Então nós vamos ler esse texto aqui e vamos compreender um pouco sobre esse altar que nós temos que construir, onde o Senhor nos aparecerá, onde realmente começa a virar uma chave em nossas vidas. Vamos ler aqui 2 Samuel 16, 23. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como a resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Amém? Vamos ler só esse, depois a gente vai meditar em outros textos aqui, para compreender, nesse primeiro dia, o que o Senhor já começa a falar aos nossos corações. Na verdade, eu estou sendo pretensioso. Na verdade, o Senhor já começou a falar aos nossos corações muito antes daqui. Você veio para cá e o Senhor já começou a pegar você. Ele já começou a realizar algo dentro de você. Amém? O Senhor já está falando com você o que você precisa fazer. O Senhor já está falando com você a respeito de refazer alianças. O Senhor já está falando com você a respeito de buscar um lugar para realmente manifestar a glória de Deus. O Senhor está falando com você a respeito de muitas coisas. E você já está com as suas entranhas, com o seu corpo, sabe, com tudo, a sua alma mexida aqui. Mas o seu espírito precisa compreender algumas coisas. Amém? Quem está compreendendo, fala amém. Nós vemos aqui a história de Aitofel. E aí o título, se nós fôssemos colocar, seria Vencendo a Síndrome de Aitofel. Vencendo a Síndrome de Aitofel para encontrar a glória de Deus. Amém? Vencendo a síndrome de Aitofel para encontrar a glória de Deus, ou ser encontrado por ela, melhor dizendo. Mas fica por assim. Nós lemos esse texto aqui, e a Bíblia diz aqui que o conselho que Aitofel dava era a resposta de Deus para o reino mais poderoso da terra, para o reino mais crescente da terra, para o reino que seria o berço do Salvador da nossa vida, o Salvador da humanidade, de tudo que existiu antes e depois. Tudo estava concentrado ali, num território no Oriente Médio, pequeno, mas muito representativo. Aitofel era um dos 5 conselheiros do rei Davi. Havia 5, Aitofel era um deles. A Bíblia diz aqui em 1 Crônicas, você pode registrar na sua Bíblia aí, ou na sua anotação, 1 Crônicas 27, 32 e 33, fala dos 5. Era Aitofel, Jonatas, Jeiel, Uzai e Joabe. Aitofel era um dos 5. A Bíblia também relata, preste atenção, que Aitofel não era só conselheiro de Davi, ele era amigo íntimo de Davi. Ele era companheiro para a casa de Deus. Isso é muito relevante.
Porque geralmente você escolhe pessoas que você ama, ou você vai para a casa de Deus com pessoas que são pares, são pessoas importantes na sua vida. E Davi declara que Aitofel era um amigo íntimo dele. Era alguém muito especial. E Aitofel, irmãos, ele estava na corte e tudo que precisava consultar a respeito de Deus, se consultava Aitofel. Tudo que precisava consultar a respeito de uma guerra, a respeito de uma decisão importante sobre agricultura, sobre pecuária, a respeito de qualquer coisa que fosse, Aitofel era o principal conselheiro de Davi. E quando cita-se aqui a respeito de Aitofel, o desfecho dessa história é totalmente dramático. Preste atenção, totalmente dramático. Eu creio que todos já pregaram aqui sobre isso, mas era uma história. Nós vemos que Aitofel, ele estava em um lugar, mas de repente Aitofel foi para outro lugar, totalmente diferente. Aitofel era, entre aspas, o cara, e agora ele era um homem totalmente averso ao propósito de Deus. Ele fazia parte de todo o desígnio de Deus, mas agora ele estava totalmente longe. Por que isso aconteceu? Se nós lermos aqui, se você procurar um pouco antes, na palavra de Deus, em 2 Samuel, no capítulo 15, versículo 12, também Absalão mandou vir a Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da cidade de Giló, enquanto se oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Por muito tempo eu fiquei intrigado, porque Aitofel, ele estava conspirando contra Davi. Por muito tempo eu investiguei, e todos aqui provavelmente já têm a resposta, é chover no molhado isso. A resposta mais óbvia, nós temos ela. Davi foi chamado, irmãos, segundo o coração de Deus, e o próprio Deus endossou isso em vários momentos. Se nós lermos a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 13, você vai ver registrado lá que o Senhor havia rejeitado Saul e escolhido Davi no lugar dele, um homem segundo o seu coração. E agora nós vemos aqui, irmãos, que acontece uma situação lá muito grave, onde Absalão, que é o filho de Davi, se levanta contra ele e faz uma conspiração, uma tramóia, e toma o reinado de Davi. E Aitofel estava lá com ele. Eu não vou repetir a história, porque todos aqui são líderes e conhecem ela muito bem. Tem a ver com Absalão, Tamar, Amnon, depois, enfim, tem toda uma história ali. E Absalão ficava ali, à frente do palácio. Havia um espírito de manipulação muito grande nele. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, quais são as nossas motivações. Ele beijava o povo, ele se agradava do povo, sabe? Ele agradava o povo e ele dizia, olha, o rei não pode ouvir vocês. Agora, muitos estão indo para esse lugar aqui, eles receberam, sabe, um convite para ir para Hebrom. E o próprio Davi havia liberado aquela empreitada para Absalão. E Absalão estava ali, muitos estavam enganados, não sabiam o que estava acontecendo, mas um homem sabia exatamente o que estava fazendo ali.
O nome dele, Aitofel. Aitofel estava ali para conspirar. A Bíblia fala que cresceu a conspirata depois que Aitofel aderiu a ela. Só que essa história, ela aconteceu muito antes, por causa de Betseba. Betseba, ela era neta de Aitofel. Betseba, ela fazia parte, sabe, da família de Aitofel. E aí, irmãos, a Bíblia diz, você pode deixar anotado aí, eu estou tentando lembrar aqui, Crônicas, né? No livro de Crônicas, espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Não, vamos ver outro texto. 2 Samuel também fala, Crônicas fala alguma coisa, mas 2 Samuel, no capítulo 23, fala a respeito disso, que capítulo 23, verso 34, e o verso 39 também, fala a respeito de Urias, fala a respeito de Eliã. O filho de Aitofel era Eliã. Eliã era um dos 30 de Davi. Quem era Eliã? Um dos 30. Davi, irmãos, ele tinha todos esses homens à sua corte, à sua disposição. E Aitofel, ele se ofendeu. Uma situação ali muito grave aconteceu, onde Davi conspirou, e vocês conhecem toda a história também. Eu não quero ater aqui, porque nós vamos caminhar um pouco mais aqui nesses textos. Irmãos, Absalão toma o reino de Davi, e Aitofel foi não só o ajudador, ele foi o mentor de toda aquela conspirata. Sabe por quê? Há 10 estágios na queda. 10 estágios na queda. É possível que muitos homens e muitas mulheres de Deus pelo Brasil e pelo mundo, ou até mesmo que estão aqui, que estão passando por alguns estágios da queda já. E aí quando de repente nós observamos e olhamos, mas era uma bênção, por que aconteceu? Ele começou a queda muito antes. Foi o que aconteceu aqui com Aitofel. Aitofel era um homem muito importante na corte de Davi, e ele ficou em silêncio. Você não vê nenhuma situação de protesto. Ele era amigo íntimo de Davi, eles iam junto para a casa de Deus, ele era o conselheiro, ele era a boca de Deus na vida de Davi, mas em algum momento da vida dele, ele se ofendeu, ele viu a crise, ninguém podia ir contra o rei, ele viu Davi desejando Betseba. Irmãos, imagine alguém que é amigo seu, imagine alguém que está caminhando junto contigo, e aí de repente essa pessoa faz alguma coisa contra você, ou até mesmo contra outro. Um amigo precisa estar disposto a cuidar de outro amigo. Sim ou não? Sim ou não? Mas ali nós vemos que Aitofel, ele fica em silêncio. Davi faz tudo o que faz toda a tramóia ali. A situação era com a neta, era com a filha de Eliã, e aquilo ofende. Há 10 estágios na queda, e eu quero que você os anote aí. Nós não vamos nos ater também a eles profundamente, mas são 10 estágios principais. O primeiro estágio é a crise
A crise, ela sempre vai ser externa, ela não está ligada diretamente a você. É uma situação que envolve outra pessoa, envolve uma outra situação. Entende isso? Havia uma crise ali, só que a crise, ela sempre gera um confronto em nós. O primeiro estágio da crise, ou da queda, se chama confronto. Esse é o primeiro estágio. Quando eu sou confrontado nas minhas crenças, quando eu sou confrontado no que eu acredito, quando eu sou confrontado nos meus sentimentos, quando eu sou confrontado na minha liderança, quando eu sou confrontado em alguma coisa e aquilo me perturba de alguma forma, então o confronto gera em mim uma situação de afronta. Esse é o primeiro estágio. Ele é quase impossível de eu sair dele. Mas ele acontece conosco. É agora que você precisa segurar o seu pé. Diga para o seu irmão, é agora que você tem que segurar o seu pé. Entende? Porque se isso começa a ficar à sua volta, o segundo estágio da queda vai acontecer. Ele se chama frustração. A frustração, ela vem por causa da decepção. Eu fiquei decepcionado. Eu fiquei frustrado com você. É o segundo estágio já da queda. Poxa, mas todo mundo pode ficar frustrado em algum momento? Sim ou não? Pode sim. Pode acontecer. Mas você tem que sair desse lugar. Você precisa fugir desse lugar. Eu não vou me ater aqui muito, eu vou falar rapidamente. Então, o segundo estágio o segundo estágio é a frustração. O terceiro estágio é a ofensa. É no terceiro estágio que se instala o que aconteceu com Aitofel. A ofensa, quando você pega para si. Ele poderia ter falado, ele poderia ter, de alguma forma, segura só um pouquinho, vamos em frente, anota os outros aí. Esse é o terceiro. Quarto estágio, indiferença. Quinto estágio, crítica. Você se torna extremamente crítico, azedo, ácido. Você fica apontando, dizendo, esse é o quinto estágio. Sexto estágio, independência. A independência vai gerar em nós, aquele coração solitário, é aquele coração que não se envolve, ele não une. Independência. Sétimo estágio, manipulação. O indivíduo se torna manipulador, ele começa a perturbar tudo. Oitavo estágio, engano. Engano. É aqui que entra os sofismas, é aqui que entra a razão. Eu tenho razão, é isso mesmo, ele fez, é isso, Oitavo estágio, então, é o engano. Nono estágio, rebelião. A pessoa se torna rebelde. E aí, quando ela chega no estágio da rebelião, ela vai chegar no 10º, se o Senhor não tiver misericórdia, isso vai destruí-la, que é a apostasia, apóstata, que é a morte. Esses são os 10 estágios. Agora aqui, eu quero voltar para Aitofel. E Aitofel, ele estava no terceiro estágio, na ofensa. Extremamente ferido. Escute uma coisa, na distância entre a tristeza e a ofensa, a tristeza, a decepção, a frustração, até a ofensa, existe um caminho. E a maioria deles já está fazendo esse caminho. A maioria já consegue, cheirar como que ele vai fazer, como que ele vai tramar. Aqui, irmãos, nós vemos o coração de Aitofel
sabe, em silêncio, maquinando, sabe, ele está avaliando as situações à volta dele, mas a palavra de Deus nos dá armas poderosas para vencer esses lugares, como Mateus 18:15, que o Senhor diz: vai a ele, trata essa situação. A palavra de Deus diz de uma forma muito clara a respeito disso, como a Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 20 e 21, que eu posso até me irar, mas eu não devo pecar, eu não posso pôr o sol sobre a minha ira. Existe uma distância, tristeza, talvez até uma angústia, talvez até uma decepção, não é justificativa para você ir para a ofensa, porque o dia que você aderir à ofensa na sua vida, você já vai ter aderido ao terceiro estágio da queda, e o final desses estágios são a morte. Diga misericórdia. Era isso que estava acontecendo com Aitofel. Ele, irmãos, se ressentiu, ele se ofendeu, ele começou a tramar, ele começou a fazer reuniões escondidas, ele começou, sabe, a fazer coisas, a tomar atitudes, porque o ressentimento, irmãos, Aitofel, ele estava com Davi todos os dias, o ressentimento que ele tinha, a ofensa que ele tinha, fez ele dormir com o inimigo, esperando a queda dele. Pastor e pastora que está aqui, você tem que tomar muito cuidado com esse lugar. Você não pode, o Senhor já nos deu a receita. O Senhor olhou para nós lá em João 13:1 e Ele disse para nós com todo o seu coração: olha, vocês devem amar até o fim. Você vai lavar os pés dos seus inimigos. Irmãos, a história de Aitofel aqui é a mesma história, irmãos, que nós vemos a respeito de Judas. Eu falo dos 10 estágios da queda, não é em Aitofel, é em Judas. Ele passou pelos 10 estágios que nós acabamos de falar. E detalhe, ele se tornou traidor. Diga, Judas se tornou traidor. A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 6, Lucas 6, estou tentando lembrar aqui, Lucas 6, eu acredito que é o 16, 6, 16 ou 17, eu acredito que seja o 16, a Bíblia diz que ele se tornou traidor. Muitos até dizem, não, mas ele já era ruim, ele era uma pessoa que não prestava, ele era isso, ou ele era aquilo, ou ele era aquilo outro. Sabe, quando as pessoas começam a não dar certo, a gente começa a apontar para o lado e dizer, não, isso aí já era carta marcada. Judas não era carta marcada, Aitofel não era carta marcada, Davi não era carta marcada, você não é carta marcada, eu não sou carta marcada, nenhum de nós, irmãos, nasceu para morrer no inferno. Esse não é o nosso lugar. Mas é possível que alguns de nós estejamos caminhando para fora da graça. A Bíblia diz, depois você pode deixar anotado aí, Hebreus, no capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15. Ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, Aitofel estava se privando de um lugar na presença de Deus. Ele mesmo estava se privando. É possível que muitos de nós estejamos nos privando deste lugar. Ninguém se prive da graça de Deus. Brotando raiz de amargura, e por meio dela muitos se contaminem. O relato aqui de Hebreus 12, 15 é o relato da vida de Aitofel. Aitofel, irmãos, ele deixou, sabe, ele era amado, ele estava todos os dias ali participando daquele lugar, sabe.
Mas o fel tomou conta dele. A amargura, sabe, ele começou a olhar com desdém, ele ficava imaginando que maneira que ele faria para destruir, que maneira que ele faria para quebrar aquilo, sabe, porque aquilo ofendeu a família dele, aquilo ofendeu a honra dele, irmãos, aquilo ofendeu a casa dele, a morte assolou a família de Aitofel, e ele não podia, sabe, lá no fundo ele dizia: eu não posso perdoar isso, sabe, ele começou a tramar. Como eu disse anteriormente aqui, há uma distância entre a frustração e a ofensa. Nós temos que tomar uma atitude rápida sobre isso. Nós temos as ferramentas certas. Jesus olhou para Judas e o amou até o fim. Jesus, irmãos, inclusive lavou os pés de Judas. Entende isso? Lavou os pés de Judas. O Senhor está trazendo para nós, irmãos, o ministério da toalha de volta. O Senhor está trazendo para nós um lugar onde nós não viemos para ser servido, mas para servir. O Senhor está trazendo de nós, irmãos, em nós uma consciência de quem nós somos em Deus. Quem entende isso, fala amém. O Senhor está ativando isso em nós. Comece a receber isso nessa noite. Agora, irmãos, Aitofel, ele trama, ele consegue, ele reúne os principais ali, sabe, ele está lá, naquela conspirata, as coisas estão, sabe, ruins, muito difíceis. Davi está agora fugindo, com a roupa do corpo, com o seu povo, ele tinha deixado coroa, ele tinha deixado tudo para trás, tudo. E ele corria. E cada vez ele ia recebendo mais notícias a respeito das situações à sua volta. Cada vez ele vai recebendo mais notícias a respeito do que estava acontecendo. Absalão reuniu os principais ali, e eles começaram a organizar. E Absalão, então, chama Aitofel. E a Bíblia diz aqui, em 2 Samuel 16, 20. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas do teu pai. Ele já estava premeditando aquilo. Davi tinha deixado as concubinas para trás, que eram as mulheres dele lá, para cuidar do palácio. E lá no fundo ele imaginava assim: ninguém vai ser louco de fazer alguma coisa para essas mulheres. Mas Aitofel, irmãos, ele nutriu durante anos. Ele poderia ter ido a ele poderia ter resolvido aquela situação, mas ele ficou maquinando, ele ficou remoendo aquilo, ele ficava mastigando aquilo, sabe, regurgitando aquilo. Deita com as concubinas do seu pai. Sabe por quê? Porque ele queria vingar a desonra da casa dele. Diga misericórdia. Davi, irmãos, ele tinha encontrado um lugar de arrependimento no coração, no seu coração, e tinha ido diante do pai. E o pai já tinha falado com ele: eu perdoo o seu pecado. Mas o homem não esquecia. Irmãos, a neta dele foi uma desonra. O que Davi fez com a minha casa foi uma desonra. Deita com as mulheres do teu pai, comete incesto com elas. E assim Absalão fez. Por isso o texto da frente diz: o conselho de Aitofel naqueles dias era como a resposta de Deus. E aqui eu abro um parêntese para nós.
Eu me incluo nessa. É possível que muitos de nós já fomos instrumentos poderosos na mão do Senhor. É possível que muitos de nós já tenhamos recebido algo tão poderoso de Deus, mas a glória do Senhor se esvaziou, ou já está se esvaziando de nós. Nós estamos gerando Icabô durante há muito tempo. E agora nós estamos usando a Deus. Diga misericórdia. Uma palavra logo no primeiro dia falando sobre isso. Escute só. Eu preciso ser boca de Deus aqui agora. Eu preciso ser um profeta de Deus nas nossas vidas, incluindo a minha. E escute só, irmãos, talentos e dons não são o suficiente para você manter, sabe, um lugar de santificação diante do Senhor. Preste atenção nisso. Um lugar de santificação na presença do Senhor é aquele lugar que todos os dias você repassa a sua vida e você vai para Mateus 6,6 e busca a presença do Senhor e diz para o Senhor: meu Deus, aqui estou eu, meu Pai, me visita agora, vê se há em mim, como Davi dizia, irmão, Salmo 139, verso 23, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Todos os dias. Tem muitos de nós que está escondendo atrás dos dons. Tem muitos de nós que está escondendo atrás dos talentos. Irmãos, a avaliação dos talentos desconsidera a humanidade. Escute isso, quando você é avaliado ou quando você é medido pelo talento, é desconsiderado a humanidade. Quando Davi, irmãos, avaliou Aitofel apenas como um profeta, apenas como alguém que falava em nome de Deus, e desconsiderou a humanidade, desconsiderou o homem que estava ali, ele estava errando feio. Por quê? Porque ele precisava conhecer de verdade quem estava perto dele. Há muitos de nós que provavelmente está sendo um instrumento não de Deus, mas da sua própria vontade. Diga misericórdia. Por muito tempo eu falava e fazia, sabe, aquilo que o Senhor mandava. A minha boca era a boca de Deus para isso. Mas agora, sabe, eu já estou ficando cansado e aí eu preciso fazer, sabe. Não. Vamos voltar para Mateus 6,6. Vamos para o lugar de intimidade com o Pai. Vamos para o lugar secreto com Ele todos os dias. Irmãos, quando Jó encontrou esse lugar, a Bíblia diz no livro de Jó 40:10, orna-te de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. No versículo 7, o Senhor olha para Jó e diz para ele: levanta e seja homem. Irmãos, quando ele diz isso para Jó, orna-te de excelência e grandeza, Jó se levanta, irmãos, e é glorioso o que Jó vê. Ele diz: eu falei loucamente, sabe, eu falava de coisas que eu não entendia, eu estava, sabe, Senhor, eu estou aqui rendido na tua presença. Estou parafraseando essa parte. E aí, irmãos, a Bíblia diz no livro de Jó 42:5, que Jó declara: antes eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Quem está entendendo isso, fala amém. Quantos estão aqui, fala amém. Irmãos, de novo Absalão chama agora Aitofel e diz, sabe, e agora, nós vamos para a guerra? Aitofel diz para Absalão: deixa que eu escolha 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi essa noite. 2 Samuel 17:1 e 2. Perseguirei Davi essa noite, assaltá-lo-ei enquanto está cansado ou frouxo de mãos, espantá-lo-ei, fugindo para o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. De novo a vingança. Quem que Davi causou a morte antes? Urias, diga Urias. Agora ele está tentando vingar Urias.
eu vou matar só o rei. Deixa comigo que eu resolvo essa parada. Entende que ele era a boca do próprio Deus. O próprio Absalão, na sua loucura, ele estava entendendo isso. Entende isso? Irmãos, daí, agora, ao mesmo tempo, tem um outro personagem, agora eu quero começar a falar dele, que é Davi. Um outro personagem que, nessa história, ele não era santo. Nessa história, ele era um homem também devedor, porque a consequência estava acontecendo na vida dele. O Senhor nos perdoa, mas Ele não desatrela das nossas vidas, das nossas ações, duas coisas. O perdão de Deus vem para nós, amém? Mas Ele não desatrela responsabilidade e consequência. Diga, responsabilidade e consequência. Nós somos responsáveis. Davi, irmãos, agora ele está subindo, preste atenção, Davi, ele está subindo, ele passa, ele está fugindo, primeiro ele passa pelo ribeiro de Cedron. Pelo ribeiro de Cedron, ele está agora com os pés descalços. Ele já fez uma declaração muito poderosa no meio daquilo tudo. A Bíblia diz aqui em 2 Samuel, no capítulo 15, versículo 25, então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos de Deus, Ele me fará voltar para lá e me deixará ver a arca com a sua habitação. Irmãos, Davi, ele coloca o prumo, ele coloca o balizador, ele coloca o divisor de águas, mesmo estando em toda aquela situação, em toda aquela condição. Preste atenção, Davi, ele confia no Senhor. Davi, ele está, buscando a presença do Senhor, buscando o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz aqui no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 16, que mesmo Davi, em toda aquela situação, o Espírito disse pela boca de Davi acerca, de um personagem que ele cita aqui, e nós vamos entender como Aitofel, só que está remetendo a uma outra pessoa que se chama Jesus Cristo, e está dizendo a respeito de Judas também. Irmãos, naquela situação, Davi está subindo, olha o desfecho dessa história, e agora ele sai do ribeiro de Cedron e sobe por um caminho pela encosta das oliveiras, pelo Monte das Oliveiras. Davi sobe para o Monte das Oliveiras. Ele está descalço, ele está chorando, a terra sobre sua cabeça, ele está com a cabeça coberta, caminhando ali, chorando, chorando. E ele remonta, irmão, ele monta o cenário que vai ser remontado de novo, a respeito da humanidade. É o mesmo cenário onde Jesus passa. Jesus sai do ribeiro de Cedron, está aqui no versículo 23, e ele sobe, seguindo pelo caminho do deserto, e ele vai passando até a encosta das oliveiras. Ele vai para o Monte das Oliveiras, e esse é aquele momento crucial, logo depois da grande ceia. Por que eu contei todo esse pano de fundo? Para chegar nesse lugar aqui. Dois homens que passam por uma tragédia similar, mas duas atitudes diferentes. Nós vemos Aitofel
guardando o ressentimento. E nós vemos, irmãos, Davi fazendo o contrário disso. Davi, irmãos, ele não está aqui ressentido. Pelo contrário, ele está orando pelo filho dele. Davi, irmãos, não está aqui preocupado com o trono. Pelo contrário, ele já entregou o trono dele. Davi não está preocupado, irmão, com o ouro. Pelo contrário, ele já deixou o ouro. Davi não está preocupado com a reputação. Pelo contrário, ele já entregou a reputação. Davi, ele não está preocupado com o governo. Ele já entregou o governo. Mas nós temos um pano de fundo para, sentir que, espera aí, as coisas, não, é a hora, e é agora. Irmãos, aqui remonta exatamente o mesmo caminho após a ceia. A Bíblia diz, irmãos, que após a ceia, os discípulos estão indo e eles vão para o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz aqui no livro de Marcos, deixa registrado aí, depois você leia. Marcos capítulo 14, versículo 23. Jesus estava indo por esse mesmo caminho. Aí, eles adoravam com cânticos ao Senhor. É o mesmo lugar em que Davi estava. A Bíblia diz aqui, ao chegar Davi ao cume do monte, ele adorava ao Senhor, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Davi adorava ao Senhor. Irmãos, a questão não é o quanto nós perdemos, mas o quanto nós estamos dispostos a nos posicionar diante do Pai. A questão não é você segurar, ficar segurando fiapos. Nós temos andado por todo o Brasil e nós temos visto pastores que estão segurando fiapos. Ele está quebrado, ele está ferido, ele está angustiado. Ele está desistido, a família é desestruturada, mas ele está segurando os fiapos. Quando você começa a conversar, ao invés, dele encontrar um lugar no Senhor, ele está encontrando um lugar, na autoafirmação. Ele está contando vantagem daquilo. Quando eu cheguei aqui, isso aqui não tinha nada. Isso aqui era só mato. Aí, olha, essa construção aqui, eu fiz aqui 2 colégios, eu fiz aqui tantas coisas aqui, e aqui. Não, o Senhor não quer que nós estejamos nesse lugar. O Senhor não quer que você se apegue às glórias do passado, porque isso é saudosismo. Tem muitos homens e muitas mulheres de Deus que estão morrendo pelo saudosismo. Ele diz, bom era quando eu, e aí nós, para com isso. O Senhor está nos levando a um lugar, e esse lugar é o lugar da adoração. O Senhor quer que você vença essas síndromes. Aitofel se agarrou com o fracasso e ele morre por causa do fracasso. Mas nós estamos aqui e nós não vamos agarrar com nada daqui, irmãos. Talvez você está aqui marcado, você está cheio de feridas, talvez você está com a cabeça cheia de terra, você chegou aqui, no último suspiro, mas deixa eu te dar uma informação da parte de Deus aqui. Ele tem resposta para você, Ele tem cura para você. Largue este lugar hoje e adore. Aleluias. Quem crê nisso nessa noite? Irmãos, foi o mesmo lugar. Davi sobe para lá e começa a adorar ao Senhor. Você não vê mas ele chora, lógico que ele está citando. A Bíblia diz aqui, irmãos, no Salmo 55, verso 12 a 14, ele está falando a respeito de Aitofel. Ele diz, ele fica desesperado, ele diz assim, Senhor, se fosse um inimigo que viesse contra mim, eu suportaria.
mas é um igual meu, amigo meu, e íamos todos os dias para a casa de Deus. Meu conselheiro, homem, sabe, irmãos, só que ele não estava simplesmente dizendo a palavra de um homem amargurado, um homem ressentido, um homem ofendido, um homem desistido. Aqui ele está remontando Jesus Cristo. Aqui ele está falando a respeito de Jesus e Judas. Ele está dizendo, a Bíblia diz aqui em Atos 1,16, que ele está dizendo a respeito desse mesmo lugar. A Bíblia diz também em Salmo 41:9, que ele, sabe, está nesse mesmo lugar. Sabe, é um amigo íntimo. Como que eu vou suportar essa dor? Como que eu, sabe, é aquele que mete a mão no prato comigo, ele come comigo todos os dias. Irmão, imagina Jesus olhando ali, Judas o tempo todo, e Judas lá vai afundando, sabe, naquele ressentimento. Judas começa a ficar crítico, quando é derramado o azeite sobre Jesus, sabe, Judas está lá dizendo, se nós pegássemos e dessemos para os pobres, sabe, isso aí, eu não concordo com isso não, sabe, mas não vou falar nada não. Alguém está percebendo o que o Senhor está falando conosco nessa noite? Irmãos, mas nós não vemos nem Davi, nem Jesus se ressentindo. Davi começa a adorar ao Senhor, ele começa a buscar a presença do Senhor. Davi busca a reconciliação. Ele diz para os seus comandantes, olha, vocês não vão matar Absalão, vocês não vão perturbar ninguém, fica tranquilo, sabe? A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque deles são o reino de Deus. Irmão, saia desse lugar de ofensa. Talvez você foi, sabe, não, olha, isso não vai ficar barato, deixa comigo, deixa que eu resolva esse negócio. Ele começa a imaginar coisas. A Bíblia diz também no livro de Provérbios 23, verso 7, assim como o homem imagina na sua alma, ele é. Cuidado com o que você está imaginando. Diga misericórdia. Cuidado com o que você está imaginando. Cuidado. Aitofel, então, irmãos, segura só um pouquinho essa parte, nós vamos voltar para cá. Aitofel dá o conselho, Uzai, bem conheces, 2 Samuel 17:8. Continuou Uzai, bem conheces teu pai e os homens, e sabes que são valentes, são enfurecidos como a ursa do campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. O 10, então até o homem valente cujo, você vai fazer o seguinte, espreita ele, espera, até o homem valente, sabe, depois disso, vai derreter o coração vai desmaiar. Irmãos, quando ele está dizendo isso, o Senhor está confundindo ele, preste atenção. Aitofel, então, irmãos, vê que o seu conselho não foi aceito, ele fica desesperado, ele fala, poxa, mas o Senhor sempre esteve no controle de todas as coisas, amém? A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 23, verso 10, se ele me provar, eu sairia refinado como ouro. Não é hora de você ficar aí ressentido mais com essas dores. É hora de você erguer a sua voz e dizer, se essa é a aprovação, eu vou ser refinado, eu vou sair purificado. A Bíblia diz que Aitofel, ele volta para casa,
Sabe, ele está frustrado. O plano dele foi frustrado. No 17:23, vendo, pois, Aitofel que não fora seguir o seu conselho, abardou a jumenta, dispôs e foi para a casa, para a sua casa, para a sua cidade, pôs em ordem. Olha, irmãos, que ele era um homem íntegro. Ele foi se perdendo ao longo dos anos. Ele pôs em ordem todas as suas coisas, pôs em ordem todos os seus negócios, pagou todas as suas dívidas, chamou todo mundo, arrumou toda a sua casa e se enforcou. Diga misericórdia. Ele se enforcou. Mas nós temos o remédio exato para vencer a síndrome de Aitofel nas nossas vidas. Nós temos um lugar, e o Senhor está nos mostrando esse lugar aqui, ó. Davi foi para lá e adorou. Davi foi para lá e adorou. Deus está falando conosco aqui. Davi foi para lá e adorou. Jesus foi para lá e adorou, irmãos. Jesus estava suando gotas de sangue. Sabe qual que é o hino que ele estava adorando ao Senhor? Era o hino chamado Halel. Eu fui pesquisar e descobri, irmãos, é o Salmo 115 e o Salmo 118. Eu fiquei desesperado quando eu comecei a ler. E aí, irmãos, eu quero tirar só alguns versículos aqui para você entender. Salmo 115, ele diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome, a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Quem pode adorar ao Senhor assim nessa noite? Não é nós, Senhor, não é nós. Aí são vários versículos. O verso 16, ele diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhes para os filhos dos homens. Os mortos não louvam a Deus. Tem alguém morto aqui? Não. Quem está vivo aqui, então louva ao Senhor. Quem está vivo aqui, então louva ao Senhor. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora para sempre. Jesus está entoando com esse cântico. O Salmo 118, irmãos, ele começa dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. A distância entre o ressentimento aqui, ó, e a ofensa ali, é o lugar que você vai correr na presença do Senhor. O ressentimento, você ficou triste, você ficou angustiado, foi difícil demais, foi puxado o teu tapete, te traíram. Mas você vai render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No Deus da minha glória eu me gloriarei, porque dele é os céus e a terra. Você vai dizer: a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas antes viverei, porque o Senhor é comigo. Tu és o meu Deus, render graças. Tu és o meu Deus, eu quero te exaltar, render graças ao teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode adorar ao Senhor aqui? Alguns dias atrás, irmãos, eu estava junto ali com os pastores, numa ativação profética lá com o pastor Davi. Eu sinto liberdade de contar isso para vocês aqui rapidamente. E foi um tempo glorioso. Pastor Davi Gruber aqui com alguns pastores. E foi um tempo glorioso, um tempo maravilhoso. E num determinado momento, o profeta que estava lá, que era o Davi Reboulos, estava pregando e falando sobre um lugar em que você pode ter negociado aquilo que Deus colocou na tua vida e que você já não exerce mais com autoridade. Escute isso. Aí, irmãos, o Senhor me fez lembrar de um lugar. Na quinta-feira à tarde, pastor Davi, eu passei chorando, pus a cara no pó e comecei a me arrepender diante de Deus. Nós estávamos em Whit, na ilha de Whit, lá em Guiné-Bissau, e nós chegamos para uma reunião,
E tínhamos que resolver uma situação lá de uma igreja construída, de uma casa. E o Senhor tinha falado algo no meu espírito: você veio aqui como um profeta. E naquele momento eu resisti, porque eu achei assim, poxa, eu tenho uma responsabilidade aqui, e a gente precisa resolver essa documentação aqui. Irmãos, resumindo a história, nós fizemos uma reunião ali com várias pessoas, o régulo da tabanca e os principais ali, foi uma confusão. No meio daquilo tudo, eu estava sentado assim, eu comecei a desmaiar. Eu comecei a desmaiar mesmo, fui desfalecendo assim, no meio de toda aquela adrenalina, eu fui desfalecendo. Eu repreendi aquilo pelo sangue de Jesus, mudei de cadeira e continuei orando, ficou gente endemoniado. Os muçulmanos começaram a cantar ali junto conosco, foi um negócio esquisito. Resumindo, saímos de lá sem resolver a situação. Eu saí de lá com a sensação de derrota terrível. Eu fiquei dentro do barco, e o pessoal achando que eu estava dormindo, eu coloquei uma blusa assim em cima do meu rosto, e fiquei no assoalho do barco, e fui a viagem toda orando e chorando na presença do Senhor, porque eu me sentia fracassado naquela situação. Porque o Senhor tinha me dado uma ordem, que eu deveria governar sobre os demônios daquele lugar. Eu precisava ser uma voz profética naquele lugar. E eu fui ser um administrador. Agora, irmãos, o Senhor me lembrou disso na conferência de ativação profética ali. E eu chorei muito. Mas o Senhor, usando os profetas ali, começou a falar a respeito de que Ele estava reativando aquilo em nós. É isso que o Senhor está falando aqui com você. O Senhor está reativando aquilo que Ele já colocou na sua vida e está ali escondido. O Senhor está reativando lugares na sua vida. Quem crê nisso? Quem crê nisso nessa noite? E aí o pastor Davi perguntou: e aí você vai embora? Eu falei: não, eu vou ficar até o final, porque agora eu estou igual Jacó. Já tocou na minha coxa, já estou mancando aqui mesmo, agora não largue esse anjo de jeito nenhum, enquanto Ele não me abençoar. Enquanto não me abençoar, não te deixarei. É o lugar da nossa adoração. Amém. Irmãos, um dia de manhã, os pastores estavam reunidos assim, e o pastor chamou para quem quisesse receber, sabe, aquela ativação viesse para frente. Nós fomos para frente ali, e no momento que a gente estava orando, o pastor chega bem perto assim e diz assim: o Senhor te levará ao terceiro céu agora. Eu comecei, irmãos, naquela hora, o meu corpo entorpeceu todinho. Eu não sei explicar bem a sensação. A primeira vez que o Senhor me levou ao céu, eu só vi uma luz, eu não vi nada mais do que isso. E eu fiquei vários dias falando em línguas estranhas. E a partir daquele dia o Senhor trouxe o dom da ciência, trouxe o dom de profecia, trouxe o dom de discernimento de espírito, e tudo estava ligado ao profético. Mas eu fui pela vertente do mestre. Eu falei: não, o Senhor me chamou para isso. E fui compartimentando aquilo que o Senhor tinha colocado numa totalidade. O Senhor ativou em nós os 5 ministérios. E Ele vai cumprir todo o propósito na igreja nesse tempo. É o tempo em que a igreja se levantará como uma nação profética. Irmãos, e aquilo foi muito forte. O meu corpo entorpeceu assim. E
eu tive um arrebatamento naquele momento, um arrebatamento de espírito, e eu vi o meu corpo, o meu espírito saindo do meu corpo naquela hora, naquele ambiente ali muito profético, muito forte ali, a presença do Senhor em nós e através de nós. E eu vi assim, o meu espírito saindo e saindo e saindo, e foi saindo da abóbora da terra, e foi lá, eu estava muito longe nos luminares da terra, sabe, naquele lugar assim do cosmos. E naquele momento, irmãos, o Espírito do Mestre ressuscitou. Eu disse assim, no meu espírito: nossa, mas a Keila precisa estar aqui para receber isso, gente. Eu comecei a descer. E eu disse: não, Senhor, não. Eu quero ir. Só que agora eu não fui direto para o terceiro céu. O Senhor disse em uma voz assim muito forte: vem e vê. Irmãos, quando eu conto isso, cada vez que eu conto isso, eu estremeço. Porque a partir desse dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. É isso. E aí o Senhor me levou ao segundo céu, me fez passar pelo reino, que é chamado de reino celestial, e eu vi os demônios. É por isso que nós não vemos, sabe, porque senão nós ficamos loucos. Tem alguns que às vezes vê, eu até nem quero ver mais. Eu falei: Senhor, eu quero ver só a sua presença, eu não quero ver esses negócios aí mais não. E era demônio demais. E aí, irmãos, os demônios vinham tentando pegar e não pegavam, porque era um corpo de glória ali. Chegamos lá, irmãos, eu vi de relance o trono branco. Que você veja também. Eu vi o trono branco. Foi um lance só, irmãos, e uma luz muito forte tomou aquele lugar. E eu vi de lado assim muitos anjos, e eles adoravam ao Senhor. Adoravam ao Senhor. E eles adoravam ao Senhor. E uma voz de novo disse assim: vem e vê. Muitos anjos, irmãos, enfileirados, em ordem, com couraças brilhantes assim, e eu não vi o que estava na mão deles, mas eles estavam com algo nas mãos. E o Senhor, eram muito grandes assim, nós voamos por cima deles, e eu fui como se em ondas, fui vendo, irmãos, eles estavam todos prontos. E de repente eu voltei para a terra. Quando eu voltei, estava o pastor Girardi e uns pastores me segurando assim, falando em mistérios, e foi um negócio muito, muito doido que aconteceu ali. E duas coisas ficaram claras, o Senhor ativou no meu espírito. É o tempo da igreja se levantar com a adoração. Adoração, 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 adoração.
É o tempo de você vencer a síndrome de Aitofel, porque senão você vai morrer. Tem muitos que estão morrendo, se assegurando ao cargo, se assegurando à posição. Eu morro, mas eu não largo. Larga agora. Larga agora. Larga agora. É uma ordem de Deus para a sua vida. Você vai abrir mão desses lugares, porque não foi você que conquistou, foi o Senhor Deus, e é para Ele, é para Ele, é para Ele, não é para você. Nós estamos aqui como Davi, com as roupas rasgadas, sem coroa, com terra na cabeça. E nós vamos, irmãos, para a presença dEle adorá-lo. Você não vai pedir, não. Senhor, restitui, Senhor, me dá de... Não, é hora de adorar. É hora de você erguer a sua voz e começar a adorar. Irmãos, e aquilo foi tão forte, sabe? A segunda coisa, o Senhor disse de uma forma muito clara: os anjos estão às ordens, mas vocês não têm autoridade. Vocês como igreja não têm autoridade. Eu estou desesperado, eu estou buscando ao Senhor e dizendo: Senhor, fala comigo. Não, o Senhor já falou e Ele está falando aqui. É por isso que Ele trouxe você ao Siquém. É um lugar de recomeço agora. É um lugar de você, sabe, joga todas as suas filosofias, joga todas as suas teorias, joga, sabe, jogue aqui, jogue na presença dEle aqui agora. Comece a falar com Ele agora. Jogue a coroa. Sabe, o Senhor está dizendo para nós como igreja: vocês têm autoridade. Feche os seus olhos agora. Lauro, feche os seus olhos agora. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Se tem profeta aqui, se tem homem e mulher de Deus aqui, comece agora a declarar. O Senhor está startando. Esse é o primeiro dia. O Senhor vai levar você em lugares profundos aqui. Tem profetas? Onde são? Talvez você esteja sangrando. Você chegou aqui desesperado. Há uma angústia no seu coração aqui terrível. Mas o Senhor está te chamando agora. Levanta e adora. Jesus estava lá. Davi estava lá. Eles adoravam. Vença a síndrome de Aitofel. Aitofel estava ressentido. Talvez você chegou aqui ferido, angustiado, sabe, desistido. Mas o Senhor está dizendo: olha, há uma distância entre você e a ofensa. E essa distância se chama adoração. Adoração, 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 adoração. Para que nós tenhamos autoridade, nós temos que adorar. Comece a adorar. Comece a adorar. Comece a adorar. Comece a adorar.
Comece a adorar. Comece a falar com Deus agora. É hora, é hora, é hora, é hora, é agora. É hora, é hora, é hora. Agora, os anjos estão a postos. Comece a adorar. Comece a declarar. Este é o tempo. Vença a síndrome de Aitofel. Marche. Se você pode, marche onde você está. Comece adiante. Você vai adiante. Você vai adiante. Você vai adiante.